Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor.
e o seu coração não era perfeito para com o Senhor. Para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Versículo 5: porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento de Milcã, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi seu pai. Então edificou Salomão um altar a Quemos, a abominação dos Amonitas, sobre o monte que estava diante de Jerusalém. Edificou a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificava aos seus deuses. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes se lhe aparecera. Ficamos com esse texto aqui. Aqui nós temos a história de um homem de sucesso que começou bem e terminou mal. Eu quero fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, eu faço a oração nesse momento, buscando a tua face, meu Deus, e direção para ministrar essa palavra, porque muitas pessoas, daqui 1 mês, daqui 2, daqui 1 ano, daqui 3, ainda vai ouvir essa palavra. Meu Deus, dai-me a unção do teu Espírito, unge os meus lábios para falar. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, dá vida, Senhor, a palavra que sair da minha boca nesta noite, nesse momento que se vê, em nome de Jesus, amém. Olha, eu quero trazer uma palavra calma, tranquila, nessa noite, se tratando desse rei, o rei que começou a sua vida jovem. Ele começou o reinado, eu já falei aqui uma vez, com 20 anos de idade, e reinou 40 anos. Salomão, ele era filho de Davi e herdou o trono de Davi, até mesmo porque Deus escolhera o Salomão. Era filho da mulher que Davi tinha cometido um erro. O primeiro filho, que era fruto daquele erro, morreu, e veio o Salomão, e esse Deus amou. Tanto é que o nome dele é Gedidias. Esse é o nome dele, Gedidias, que quer dizer amado de Jeová. E Deus escolhera ele, até falou dele para Davi, que era Davi propôs no coração construir uma casa para Deus. E Deus falou: você não vai construir uma casa para mim não, teu filho que vem depois de ti, que vai suceder você no trono, ele vai me construir uma casa. Você tem sido varão de guerra, derramou muito sangue, o teu filho é varão de paz, e ele vai me construir uma casa. E assim aconteceu. As informações do texto que nós lemos a respeito desse rapaz que reinou com 20 anos, naquela idade lá que nós lemos no texto, ali ele já estava com 60 anos, já chegando na velhice, né? E o que acontece? A Bíblia fala no tocante
o início da carreira desse rapaz, o sucesso estava em servir ao Senhor, um coração voltado para Deus. Até porque eu vou colocar o tema do meu curto ensino nessa noite, um coração perfeito, voltado para Deus. Não quer dizer que não tem erro, não tem deslize, mas de um homem que reconhece quando erra, de uma pessoa que reconhece quando comete um erro e se volta para Deus para corrigir aquele erro. O próprio rei Salomão, ele disse: não há homem que não peque, mas existe aquelas consequências que vêm dos erros não acertados com Deus, que você não procura colocar em ordem a sua vida, que são consequências que às vezes vai acumular para amanhã. Você começa uma vida bem com Deus, buscando Deus, e envolve nas coisas de Deus, e depois você começa a entrar por caminhos errados. Um dos problemas quando nós entramos para caminhos tortuosos, que Deus já condenou eles, usando profetas, conforme os erros de Salomão, a Bíblia, no livro de Moisés, já vinha falando o que um rei não pode fazer. O problema com mulheres e mulheres, um rei não pode ter muitas mulheres, para que elas não venham corromper o seu coração. Um rei não pode ser rico, ter muitos cavalos. Poderia ter riqueza, mas não rico demais. Salomão ficou muito rico. A Bíblia diz para que também não afastasse e virasse as costas para Deus. Um rei não deveria adorar outros deuses, levantar altar a outros deuses. Era confiar no Senhor Deus de Israel, que fez promessa a Abraão, Isaque e Jacó, e que fez aliança com Davi, promessas. Deus falou a Davi, agradou de Davi, disse que era homem segundo o coração. Não é que Davi não teve erro, sabemos que Davi errou, mas humilhava, arriava teu pó e buscava a Deus, chorava, humilhava, e Deus perdoava a Davi. Tinha uma diferença: Davi nunca levantou um altar para buscar outros deuses. Davi nunca levantou um altar no monte para sacrificar a deuses. O negócio com Davi era Deus, o Deus de Israel, o Deus das Escrituras. Tanto é que ele fala: como é lindo os teus mandamentos, a tua lei é perfeita demais. E Davi elogiava, glorificava a Deus de uma tal maneira que Deus foi quem disse: achei Davi, com o meu santo óleo eu ungi, homem segundo o meu coração. Não é que não tinha defeito, não é que não tinha problema, tinha. Então, nós somos informados aqui, olha, em primeiro lugar, o erro do rei Salomão. Ele casou com a filha de Faraó. Está em 1 Reis capítulo 3, versículo 1. Ora, aonde que ele foi buscar um casamento, meu Deus do céu? Já começou mal, mas Deus tolerou. Um casamento, foi buscar lá. Isso também ia trazer uma certa aliança com o rei do Egito. É que esses faraó terminam formando ali uma dinastia tremenda. Aí ele casa ali. Essa moça já vinha de um país que o povo do país do rei Salomão outrora já foram escravos lá, tiveram lá como escravos há uns 500 anos atrás.
Eles estiveram lá, quer dizer, de Davi até lá, vai dar mais ou menos aí seus 500 anos, e de Davi até Cristo, 1000 anos, de Moisés até Cristo, 1500 anos. Então, esse povo saíram de lá, e agora o filho de Davi, que Deus falou com Davi, que Davi falou com ele: Salomão, meu filho, ser homem, teme o Deus do seu pai Davi. Se você buscar, você vai achar. Se você o deixar, ele também te deixará. Ser homem, meu filho, e sirva a Deus, busque a Deus. Davi falou com ele. Mas nós temos aqui, ele já buscou um casamento fora. Lá nós temos na lei de Moisés, vem ensinando que não deveria fazer isso. Não, esse casamento com moça, com rapaz de um outro povo, Deus não queria essa mistura. Ele foi lá e casou. Nós temos uma observação aqui importante. Salomão amava o Senhor. Ô irmãos, no capítulo 3 de 1 Reis, e o versículo 3, confessa isso. E o jovem amava o Senhor. Aqui, ó. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. No versículo 5 diz que Deus apareceu a Salomão. Nesse início foi lindo demais, mesmo cometendo aqui um deslize no casamento, mas Deus sabia trabalhar isso. Deus sabia trabalhar isso e sabe ainda hoje. Sabe quantas moças às vezes vacilam e talvez até por achar que na igreja não tem, um rapaz que venha interessar para casar, às vezes a buscar lá fora, passa um tempo até fora do evangelho e depois volta para a casa de Deus. Graças a Deus que ainda volta, né? Porque tem aquelas que não conseguem voltar, que o homem não deixa. E tem aqueles rapazes também que casam com moça lá fora. Aí um rapaz bom, crente, os pais crentes, aí o rapaz acerta em um casamento com uma moça que não quer compromisso com Deus. Ora, essa filha de Faraó ia sofrer muito também, porque lá serviu os deuses do Egito, agora vem para Israel para servir o Deus do rei Salomão. Isso aqui já não era, já ia ter um certo problema, mas até porque ele ganhou de Deus nesse dia aqui, ó, que Deus apareceu ele e disse a ele: pede o que tu queres e eu te darei. Pede o que tu queres que eu te dei e eu te darei. Deus deu para ele essa oportunidade. Pede o que você quer e eu vou te dar. E ele, acordando do sono, ele sonhou, e ele acordou e pediu: Deus, me dá sabedoria para eu saber entrar e saber sair no meio desse tão grande povo que é o teu povo. Elogiou Deus, e Deus dedicou esse amor, e diz a Bíblia que Deus deu a ele sabedoria. Deus falou com ele: porque você me pediu sabedoria, você não pediu riqueza, você não pediu a vida dos inimigos de Israel, eu vou te dar sabedoria que antes de ti nunca houve e depois de ti não haverá. Vou te dar também riqueza. E disse Deus: se você fizer tudo certinho, se você apegar-se comigo, obedecer os meus mandamentos, os meus estatutos, andar no meu caminho, não vai faltar sucessor para o seu trono. Porém, se você me abandonares e a sua casa não me seguir, eu vou rasgar o reino e vou dar para outro. Eu vou rasgar o reino. Deus estava falando, porque Deus nunca obrigou ninguém a servi-lo. Não, Deus nunca obrigou ninguém. Deus sabe da minha decisão, de quando comecei lá, na mesma idade do rei Salomão. Ele começou a reinar com 20 anos. Eu me entreguei a Cristo para servir, eu tinha 20 anos de idade. O rei Salomão,
reinou 40 anos e morreu. Para mim ele morreu até novo, 60 anos de idade, morreu novo. Agora, preste bem atenção, eu estou também com 60 anos, estou com 40 anos aos pés do Senhor. Imagina que eu começasse lá bem e agora eu fosse tomando distância de Deus. Deus não ia me obrigar a continuar. Deus não obriga ninguém a ser um pastor. Deus não obriga ninguém a ser um diácono. Deus não obriga ninguém a dirigir o grupo, departamento de jovem, departamento de senhora, departamento de criança, escola dominical. Deus não obriga ninguém a ser um porteiro na igreja, e Deus não obriga ninguém a crer nele. Ser livre. O rei estava livre. O que ele tinha na mão era os livros, principalmente os livros de Moisés, escrito de Samuel, história já do pai dele. Os livros da lei estavam na mão dele, tinha tudo para seguir. Deus falou: se você fizer conforme está escrito na minha palavra, andar no meu caminho, nos meus estatutos, vai fazer prosperar o seu reino. Não vai faltar homem depois de ti, seu filho vai reinar. Mas se você desviar do meu caminho, servir os deuses dessas gentes, dessas nações, então eu também te deixarei e rasgarei o seu reino e darei um servo teu. E assim aconteceu. Então Deus já estava falando. Isso aqui não pega Deus de surpresa. Agora, admirável é que o rei, ele teve tudo, ele amava o Senhor, o nome dele tinha um significado que era amado de Jeová. Isso indica que Deus amava o rapaz também, como Deus te ama. E por algumas vezes a ver que você ama Deus também. Mas quando a gente comete um deslize na presença de Deus, a gente começa a fugir primeiramente de responsabilidade. O rei aqui, saiu das responsabilidades, foi sacrificar aos deuses, queimar incenso a Moloque, aonde era um deus que queimava criança, colocava criança ali. Ele foi servir, levantou altar a Milcã, abominação dos amonitas. Ele também as deusas dos sidônios, Astarote. Ele desviou feio do caminho do Senhor, passou a servir os deuses. Uma das coisas que a gente descobre é que quando o homem, a mulher, a moça, o rapaz comete esses deslizes, eles começam também a não querer ouvir os homens de Deus. Não querem ouvir pastor, começa a caçar defeito para responsabilizar o pastor, responsabilizar a igreja sobre o deslize da fé da pessoa, ao passo que o Davi foi diferente. Davi recebeu o profeta que falou com ele o erro dele, ele humilhou e disse: errei, pequei perante o Senhor. O profeta recebeu a palavra na hora, Deus já traspassou o seu pecado. A consequência virá, mas o perdão já está garantido. Davi falou: feliz é o homem que é perdoado. Davi, portanto, ouvia, Davi reconhecia. O perigo, irmãos, é também a pessoa, depois que comete o erro, ele tranquiliza no erro, sem sentimento nenhum, para buscar de Deus o conserto. É como se dissesse assim: eu não acredito que existe negócio de céu, eu não acredito que Bíblia é verdade, eu não acredito, eu estou perdendo meu tempo na igreja. A igreja é um único lugar que eu não sei por que ainda estou lá, eu não sei por que. Quer dizer, a pessoa comete o erro, e o errado começa sendo a palavra de Deus
Errado é os ministros, errado é as famílias que estão certas com Deus. E a pessoa que cometeu um deslize como foi ele, é o que está certo. E quando nossas pessoas saem da igreja, e de lá ele pega um irmão que está bem, e coloca na cabeça do irmão toda desgraça que cometeu, é esquecido, e começa a colocar na cabeça daquela pessoa para ser contra, para caminhar também na contramão. Porque, irmão, um caído cabe em qualquer lugar. Napoleão era o grande da França, mas quando prenderam ele, colocaram em uma ilha pequena e morreu lá. Tinha um nome grande, mas Napoleão era um homem comum. Mas Napoleão, o grande da França, mas quando morreu numa ilha pequena, porque um caído cabe em qualquer lugar. Aí as pessoas têm um dito que não é verdade: fulano não tem aonde cair morto. Para cair morto a gente cai em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Você está vivo, a morte te cercou na rua, você cai lá. Tem isso não. O que nós precisamos é ter um lugar para termos vida. E o lugar para ter vida, diz a Bíblia, que está em Deus. Em Deus nós vivemos, em Deus nós respiramos. Judas nos traz uma informação na carta dele de estrelas errantes que estão ordenadas à negrura das trevas, estão ordenadas a cair em um buraco. A ciência descobre um buraco negro, já descobriu um buraco negro que ela atrai uma estrela quando desloca do firmamento. Mas uma estrela não é maior que a Terra, como que vai parar, é atraída por um buraco negro? É que o caído cabe em qualquer lugar. Você não me pergunta sobre isso, a realidade é essa. E a pessoa que está já caído, a pessoa que está andando no caminho avesso, o que ele começou no início, ele não está nem importando que prejudica você, ele não está nem importando que mancha o seu nome. Judas escreveu lá: cuidado com esse tipo de pessoa para não manchar suas vestes, porque você quer ajudar, a pessoa quer distanciar de você, você quer estender a mão, a pessoa não quer nem saudar você com a paz do Senhor. O que a pessoa quer é desviar de você. Está escrito em Jeremias capítulo 2. Porque você desvia tanto, mudando o seu caminho, não quer conversa. Você saiu aqui na ponta dessa rua, ele vem ali na outra, ele passa lá, procura a primeira rua e sai fora para não ver o seu rosto, para não te dar um bom dia e não saudar pelo menos com o nosso costume, que é a paz do Senhor. Saudação não tem nada a ver, bom dia, boa tarde, oi, como vai? A paz do Senhor, a paz de Deus, isso faz parte de relações humanas. Então, o rei aqui começou bem. Quando desviou, você descobre, não tem mais intimidade dele com os profetas, homem de Deus. Não tem mais relação de comunhão dele com os altares de Deus. Deus falou com ele 2 vezes, Deus apareceu a ele. 2 vezes, nós lemos aqui no texto. Por 2 vezes o Senhor Deus apareceu ao rei. Que privilégio! Lá, e mandou ele pedir o que quisesse. No capítulo 9, versículo 2, diz a Bíblia: e tornou o Senhor a aparecer a Salomão, como tinha aparecido a primeira vez em Gibeão. E o Senhor falou com ele: agradei da casa que você construiu. Agradei dessa casa que você construiu. Sabe quantos anos já tinha? Já tinha 20 anos que Deus tinha aparecido a primeira vez para ele. E agora Deus aparece de novo e fala com ele: agradei do que você fez. 20 anos depois, ele virou as costas para Deus. Eu vou falar aqui uma coisa para você, pelo fato que você já sabe. Eu agradeço a Deus por algumas coisas. Eu tenho vários diplomas de curso teológico.
vários diplomas de curso médio em teologia, 2 bacharéis, 2 diplomas de bacharel em teologia, curso avançado. Eu tenho vários diplomas de curso básico em teologia, aparece eu faço, médio em teologia já falei, bacharel em teologia. Aqui em Itaiobeiras, há uns 5 anos atrás, ou 6 anos, mais ou menos, por aí, uns 5 anos, eu formei e fiz o curso de juiz de paz, formei, capelão, formei, juiz arbitral na área de controvérsia, na área de conflitos. É uma formação para trabalhar no fórum. Depois, eu tive o privilégio, ainda em São Francisco, eu concluí o ensino médio quando eu já estava em São Francisco. E de lá para cá eu não parei de estudar mais. Vários cursos. Eu não tenho um diploma pregado na parede. Não tem esse negócio comigo, porque eu já descobri que sabedoria não salva ninguém não. Sabedoria? De jeito nenhum. Paulo até pergunta, cadê o sábio desse mundo? Cadê os inquiridores? Cadê a sabedoria desse povo? A sabedoria deles, para Deus é loucura. Então, Deus deu a Salomão sabedoria, mas para buscar a Deus e continuar com Deus, a sabedoria que Deus deu para ele, Deus não deu para obrigá-lo a ficar aos pés dele. Ele poderia tomar a decisão e afastar com toda a bagagem que Deus deu. O que Deus me deu condições de estudar nos meus 10 anos aqui em São Francisco, isso não quer dizer que Deus me obriga a ficar aos pés dele, não. Tudo que eu conseguir, se eu tomar a decisão de virar as costas para Deus, Deus não obriga eu continuar aos pés dele, não. Canudo, caneta, sabedoria, sociedade, dinheiro, status, isso não, Deus dá. Agora você toma a decisão, se quer continuar com Deus, se quer ter um coração grato, ou se você quer abandonar. Diz que ele abandonou, saiu dos pés do Senhor, ingrato. Há quem diz que antes de morrer ele voltou para Deus. Por isso nós temos 3 livros que ele escreveu, e escreveu 2 salmos. Ele escreveu o livro de Eclesiastes, escreveu Cantares e escreveu Eclesiastes e 2 salmos. Mas a Bíblia fala que ele escreveu 1005 cânticos, né? Quer dizer, um homem que Deus depositou nele, como Deus faz hoje na igreja. A Bíblia diz que Deus levanta para si cantores e instrumentistas, mas Deus não obriga nenhum instrumentista a ficar. Deus levanta para si cantores, pregadores, mas Deus não obriga ninguém. A decisão é sua, a decisão é minha. Só que a consequência vai nos trazer lágrimas de sangue. A consequência, quer seja agora ou no futuro depois da morte, não sei se está perto ou se está longe, depois da morte, a Bíblia diz que vai haver pranto e ranger de dente. Ou nós andamos com Deus para ganhar a vida eterna, e não haverá pranto, nem dor, nem choro, porque Deus enxugará do nosso rosto todas as lágrimas. Ou tomamos essa decisão de servir a Deus com o coração quando nós chegamos para Ele, ou sofreremos a consequência da decisão hoje. Humilha, procura colocar sua vida em ordem, porque Deus não obriga e não sossega no erro, não sossega. Um dos problemas de Ló está escrito lá na carta de Pedro, foi sossegar frente aos erros de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas.
principalmente Sodoma. Sodomia. O lugar já chama lugar de pecado. A Bíblia diz que ele afligia a alma dele todos os dias, frente aos varões pecaminosos dali. Mas ele chegou a ser elemento de atender na portaria. Isso quer dizer que Ló, ele tinha gabarito de juiz daquela cidade, atendia na porta. Olha, eu vou falar de novo. A formação, ou os canudos, os diplomas, caneta, se você quiser usar toda essa bagagem para o reino de Deus, bem-aventurado nós somos. Se você pegar toda essa bagagem e sair e não querer e virar as costas para Deus, as consequências virá. Todos, aleluia, todos os que fizeram isso, os que tomaram essa decisão, tiveram consequências doloridas. O rei que estou falando não viveu o bastante para ver o reino ser rasgado, conforme Deus falou. Deus rasgou o reino e deu para o servo dele, que era o capitão. Deu 10 estados e só deu 2 tribos, que resumindo era uma só, Judá e Benjamim. Benjamim era muito pequeno, deu para o filho dele, Roboão, que também não prosperou não. E 10 tribos deu para o comandante, o soldado, o servo do rei Salomão, que também não prosperou. Israel sofreu muito, as famílias sofreram, porque esse rei que amava o Senhor, que recebeu a visita de Deus 2 vezes, em sonho, em visão, e aquele amor que Deus tinha, e o amor que ele começou, 20 anos, ele ainda estava a mesma pessoa, 20 anos, ele agora com 40 anos estava do mesmo jeito, amando, servindo ao Senhor, embora o erro lá no casamento, mas estava bem com Deus. Quando chega os 60 anos, toma uma decisão brusca de sair da presença de Deus, e aí veio as consequências. Uma segunda observação, nessa altura, a essa altura, que o jovem que amava a Deus, jovem de oração prolongada, oração de fervor, oração que diz a Bíblia que Deus respondeu com fogo, a oração que Deus encheu a casa de glória, de maneira que nem o sacerdote conseguia entrar. Que maravilha estava esse moço. Vai ver que você já foi assim também, vai ver que você já louvou a Deus bem. Quando você cantava, a igreja glorificava a Deus. Quem era o motivo? Você louvando. Vai ver que nas suas orações pessoas já receberam, já foram agraciadas. Vai ver que você, com as suas orações, já ajudou pessoas que você nem sabe que pessoas foram ajudadas. E hoje você está nessa situação e não assume, como ele também não assumiu, para consertar perante Deus. E aí, o errado é a liderança no departamento das senhoras, a liderança de jovens, o pastor, o presbítero, os diáconos. Essa igreja não tem amor. Aí você ataca coletivamente. Aí você parte para o ataque coletivo. Essa igreja não tem amor. Também esse pastor, também esses irmãos. Eu ainda dou certo ali com algumas pessoas, mas hoje para mim ali são os grupinhos. Olha esse caminho, olha a consequência. Em nome de Jesus Cristo, sai desse território perigoso que você está. Não fica acomodado como foi a situação de Ló, disse Pedro. Ele afligia a alma dele todos os dias ali, mas não saía. E se o anjo não esforça para tirá-lo dali, ele ainda questionou o anjo e disse: não, senhor, para ali não.
O anjo, não, eu quero ir para lá. E o anjo falou, então vai para lá, rapaz, escapa. E eu só não vou destruir lá por causa de você, mas escapa para salvar a sua vida. Foi assim que o anjo falou com ele: escapa-te para salvar a sua vida. E a mulher não conseguiu sair, transformou em estátua de sal. Que pena. Do mesmo jeito, acomodada a mulher de Jó. Você vê e percebe o quanto essa mulher era acomodada na riqueza de Jó, no que Jó tinha. Na hora que perdeu tudo, ela revelou quem deveras ela era. Ela revelou quem ela era. Ela criou um problema com o esposo, porque perdeu tudo. Ele rapou a cabeça, rasgou as vestes, jogou o joelho no chão, jogou cinza para cima e disse: o Senhor me deu tudo, o Senhor tomou tudo, bendito é o nome do Senhor. E ela não gostou, porque ele glorificou a Deus. Quantos esposos estão vivendo um momento delicado, vendo a esposa tomando passos largos para a perdição? A igreja não é mais o lugar que ela quer. Olha aqui, as mulheres corrompeu o coração desse rei que amava ao Senhor. E tem vezes que uma mulher nessa situação arrasta o homem e ele esfria também. Aí daqui a pouco ela vai, aí ele começa ficando em casa, daqui a pouco ele começa a sair, daqui a pouco ele toma uma cerveja, daqui a pouco ele enfia a cara na perdição. Aí amanhã ou depois, essa pessoa cai em uma enfermidade, essa pessoa vai parar no hospital, aí quer que a gente ore e Jesus cura naquele dia. A pessoa buscou uma consequência, aí quer que a gente ore, pede oração para a igreja e quer a cura naquele dia. Se Deus não curar, fala: todo mundo já orou, o pastor já ungiu e não sei o que. Eu acho que uma pessoa que fala mal do pastor não deveria chamar o pastor para fazer oração por ela. Como é que Deus vai responder a oração do pastor sendo que você está falando mal dele? Como que um pastor, quer seja daqui, quer seja de uma outra igreja, a pessoa fala mal do pastor, depois manda chamar quando está doente, aí o pastor vai lá orar, aí Deus vai e não responde a oração. Para quê? Para que você prove um pouquinho da consequência do caminho que você tomou. Perdeu a visão do amor de Deus, conforme diz o texto aqui, ele amava o Senhor. 20 anos depois, Deus tornou a aparecer, ele estava do mesmo jeito. 20 anos depois, já não era o mesmo homem. Começou bem e terminou mal. Que Deus te ajude, Deus te abençoe, que essa palavra, que ela não vem em vão, que ela vem gerar fé no seu coração e que você volte depressa, porque a consequência é lágrimas de sangue, senão é ranger de dentes. Disse Jesus: vão bater na minha porta e vai dizer: falei línguas, profetizei, expulsei demônio, eu fiz maravilha, e eu vou dizer: não vos conheço. Consequência: esteve bem, foi batizado com o Espírito Santo, falou línguas estranhas, teve autoridade, expulsou demônio, teve autoridade, profetizou, fez tudo na presença de Deus, mas antes de morrer desviou de Deus, e a consequência é séria. Deus te abençoe e tenha misericórdia da sua alma. Oremos. Pai querido, Pai eterno, em nome de Jesus Cristo, concede a essa pessoa o arrependimento. Essa palavra não vem em vão. Meu Deus, essa palavra, eu não sei quantos anos ela vai estar gravada e com quantas pessoas essa palavra vai falar, mas que fale o coração de alguém que esteja em região de sombra de morte, alguém que esteja acomodado com o pecado, com o erro, com as falhas, sabendo que o Senhor o ama, que o Senhor tem o perdão, que o Senhor, quando o Senhor falou ao rei Salomão,
se você andares no caminho do teu pai. Davi cometeu alguns erros, mas o Senhor perdoou e não tocou no assunto. O Senhor considerou que Davi teve um coração perfeito para contigo. Davi teve um coração perfeito e andou no teu caminho, nos teus estatutos. O Senhor não considerou a falha dele, porque ele confessou, o Senhor perdoou. E ele disse: feliz é o homem cujo pecado é perdoado, porque a quem o Senhor perdoa, está perdoado mesmo. Em nome de Jesus, dá força a essa pessoa para voltar, receber o perdão e alegrar, em nome de Jesus. E amém, e amém.